Agora são 7 horas mais 21 minutos. A partir desse momento, a Rádio Jovem Pan entra em cadeia com a Rádio Colmeia de Porto União para a realização da sabatina dos candidatos às prefeituras de Porto União e de União da Vitória. Nessa semana, estaremos aqui com os candidatos à prefeitura do município de Porto União. Lembrando que todos os candidatos foram convidados e todos responderão exatamente as mesmas perguntas e terão o tempo total de 40 minutos, os quais estarão sendo controlados aqui pela nossa equipe técnica. A ordem de participação dos candidatos, ela foi previamente realizada via sorteio com a presença de todos os representantes dos partidos. Pela ordem, hoje o nosso sabatinado é o candidato à prefeitura de Porto União, Dr. Juliano Hassá. Doutor, muito bom dia. A partir de agora a gente começa a contar o tempo e a nossa primeira pergunta é: um dos serviços essenciais para a população, é claro, é a saúde pública. Quais são suas propostas para melhorar a saúde do município de Porto União, buscando principalmente reduzir o tempo de espera para conseguir uma consulta, por exemplo, com um especialista um determinado exame? Bom dia, doutor. Bom dia, Porto União. Olá a todos. Agradeço o convite de estar aqui presente na Jovem Pan e Rádio Colmeia, transmissão simultânea, e a todos os internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Meus amigos, como falarmos de diminuir a fila de espera se nós não temos uma estrutura suficiente na saúde de Porto União? Eu sou concursado, servidor público, como todos sabem, e há 1 ano e meio fui destinado para atender no presídio de Porto União. Muitos me perguntam se eu fui exonerado, se eu fui afastado, se eu pedi a conta da prefeitura de Porto União. Não, pessoal, eu estou no presídio. Fui destinado para atender o presídio de Porto União. Mas, voltando à pergunta, o que nós fazemos para diminuir as filas de Porto União? Primeiramente, o que compete ao município? Isso é importante ressaltarmos. O município é responsável pela atenção primária, atenção básica. É isso que o município é responsável. O Estado é responsável pela média e alta complexidade. E a federação, a União, é responsável por financiar, melhor dizendo, as políticas públicas e controlar o sistema. Mas existe um mecanismo solidário. Se o Estado falha, se a federação falha, o município é solidário e tem que resolver o problema do cidadão. Vamos esclarecer isso, falar um pouquinho mais claro para que todos tenhamos conhecimento do que está acontecendo em Porto União na saúde pública. Hoje, muitos falam, essa noite, chegamos aqui de madrugada, na Galícia, um abraço ao pessoal da Galícia, Santa Maria. Nós chegamos às perguntas do interior, são muitas. Principalmente, doutor, por que eu tenho que fazer uma endoscopia fora do município, em Mafra, tendo o Hospital São Brás como referência? Por que eu estou na fila de espera há 8 meses esperando uma consulta com um endócrino ou um especialista? Por que eu não posso realizar tudo via Hospital São Brás? Pois bem, pessoal, existe uma parceria público-privada. Nós sim temos condições em Porto União de estabelecer isso. Dando o exemplo dos municípios Bom Jesus do Sul, Paraná, Barracão, Paraná e Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Dionísio Cerqueira e Barracão, fronteira com a Argentina. Eles atendem no raio de 80 a 100 quilômetros todos os cidadãos daquela localidade. Nós poderíamos fazer isso aqui também. Poderíamos estabelecer uma parceria público-privada entre a Prefeitura e o Hospital Maternidade, entre a Prefeitura e o Hospital São Brás, entre a Prefeitura e o Hospital Regional. Isso existe, isso é viável e isso é legal. Então, agora, por que nós temos que mandar os nossos cidadãos, os nossos queridos amigos de Porto União, para fora? Por que uma senhora de 89, 92 anos precisa fazer um preparo de uma colonoscopia, que vocês sabem o quanto é complicado, o quanto é difícil para limparmos o intestino, o trânsito intestinal dessa senhora, viajar até Mafra, muitas vezes até se deslocar a outra localidade para fazer um simples exame que nós poderíamos fazer aqui. Sem relembrar o seguinte, recordando o seguinte, pessoal, as nossas ambulâncias, o nosso transporte estão totalmente sucateados. É muito fácil eu colocar no desfile 7 de setembro os veículos adquiridos recentemente através de emendas de deputados. Mas a realidade vocês muito bem conhecem. O interior de Santa Cruz do Timbó tem uma ambulância
que diz assim, ó, ou até um vereador, isso é público, não estamos atacando ninguém. Isso aqui é público, é notório de conhecimento de todos. Um vereador expôs a situação na Câmara Municipal. Antes de utilizar o veículo, veja o nível de água. Mas aqui não vamos perder tempo falando deles. Vamos ganhar o nosso tempo falando dos nossos projetos, das nossas propostas. Nós temos em Porto União hoje de 35 a 40 médicos da atenção básica. É competência do Estado as especialidades? Sim, mas o município pode estabelecer parcerias público-privadas, as famosas PPPs. O que nós queremos com isso? Para diminuirmos a fila de espera em Porto União, primeiro nós temos que saber qual que é a situação real do município de Porto União, a quantidade de exames. Porque agora o ano político é muito fácil. Abrem a porteira dos exames. Então nós queremos, o nosso governo de fato, se Deus permitir e a população de Porto União quiser que estejamos no dia 6 de outubro eleitos, Juliano e Suelen, no dia 7 iniciará o nosso governo, a nossa transição. Daí nós teremos uma situação da atual realidade no município de Porto União. Se são 3 mil, 4 mil, 5 mil, existe uma fila de espera, existe um portal de transparência, vamos acompanhar para ver se é realidade. O que sabemos que não pode acontecer é que em ano político, exames de 8, 6, 10 meses de espera estão sendo liberados de uma maneira mágica, fantástica. É inadmissível. O que nós precisamos fazer para isso? Dá licença. Nós precisamos ter uma conversa, deixarmos o ego de lado, porque se temos um gestor que liga para São Paulo, reclamando do atual administrador do nosso hospital, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa nesse município. Se eu não tenho uma conversa, uma parceria, uma relação diplomática com o único hospital de referência dentro do meu município, então eu não tenho nada. Vamos economizar custo através dos consórcios intermunicipais, zerando a fila de exames. Nós sabemos que, primeiramente, se não capacitarmos a nossa atenção básica, os médicos, os exames nunca irão parar, porque temos uma demanda exacerbada diária. Porque muitas vezes, o que acontece no município? Esses médicos da atenção básica são recém-formados, pedem uma quantidade exagerada de exames, esses exames passam por uma triagem, por médicos capacitados, dentro da unidade de saúde. A partir daí, é liberado em caráter de eletivo, urgência, emergencial. Se é emergencial, não deveria nem chegar ao pronto atendimento, a essa comissão técnica. Se é emergencial, o médico da atenção básica deveria encaminhar diretamente para o Hospital São Brás, que é a nossa referência. Hoje, o Hospital São Brás tem um convênio somente com a Prefeitura de Porto União para sobreavisos. Não confundam isso. Escutei outro dia um outro candidato, vice-candidato a prefeito, falando que conversou com o administrador do Hospital São Brás a respeito da UTI neonatal. Pessoal, não se engane, lê do engano. Passem na rua lateral do Hospital São Brás, adjacência do Colégio Santos Anjos, e vejam uma placa que diz assim, ó, UTI neonatal construída com recursos próprios. Não existe nenhum recurso público municipal na UTI. Então, é muito fácil surfarmos na onda quando nós temos uma estrutura pronta, um grupo à disposição da nossa saúde municipal. Nós temos somente que conhecer, primeiramente, quais são as condições hoje que se encontra a saúde de Porto União. Inadmissível mandarmos colonos, agricultores, idosos, gestantes, crianças para outros municípios. Inadmissível. Isso é competência do Estado? Perfeito. O Estado, a única coligação e o único partido que o Estado respalda, apoia, somos nós. E aproveito um abraço para o governador Jorginho de Santa Catarina, o qual é o nosso amigo pessoal, e estamos em contato permanente com ele e com suas assessoras do gabinete. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, se isso é competência do Estado e depende do Estado, o Estado estará conosco. Está conosco. Acompanhe nossas redes sociais. Para finalizar essa questão, para cumprir e honrar com o tempo, não me estender, nós primeiro, se nós queremos falar em exames, essa pergunta é muito vaga. Se eu não tenho um sistema emergencial em Porto União,
Se eu não tenho um SAMU, agora eles querem reativar o SAMU que eles fecharam e terminaram há 8 anos. É bonitinho eu falar que ele ia trazer o SAMU para Porto União. O governador destinou 85 ambulâncias de SAMU para o estado. Aqui em Joaçaba já temos um avião sanitário. Temos um aeroporto autorizado, legalizado em Porto União, o qual já salvou, através do aeroporto, vida de 2 pessoas realizando transporte emergencial. Repatriamos um paciente de Porto União que teve um acidente na Bahia através desse aeroporto. Repatriamos um paciente, uma criança, através desse aeroporto. Então, pessoal, nós precisamos atuar em conjunto, sem egos, sem vaidades. Sentarmos com os representantes do Hospital São Brás, com a maternidade e com o Hospital Regional e estabelecermos uma parceria, caso não consigamos um respaldo, o que eu falei anteriormente, primeiramente, do Estado e da Federação. Aqui não é um município isolado. Nós temos 25 deputados estaduais, 10 federais, 3 senadores e mais o respaldo do governador. Se nessa esfera, com esse time de peso pesado, não conseguirmos recursos e aportes suficientes para a Porto União, então, pessoal, eu não sei quem conseguirá, sinceramente. Fiquem tranquilos, olhando nos olhos de vocês, meus amigos de Porto União. Se o Juliano não precisa assinar, se eu estender minha mão e olhar nos olhos de vocês, as pessoas que me conhecem sabem que eu irei cumprir e irei honrar com a minha palavra. Inadmissível termos que expor os nossos cidadãos de Porto União numa estrada. Inadmissível nós temos os pacientes tirarem dinheiro do bolso para pagar as diárias para o motorista, para levarem fazer os exames ou transporte sanitário para outro município. Nós precisamos diminuir a fila com pessoas técnicas, capacitadas. Ah, você está criticando os colegas médicos? Não. Você está criticando a atenção primária? Tampouco. O que eu estou fazendo? Estou alertando vocês para uma realidade. Porque existe essa parceria público-privada. A nível Brasil, dei o exemplo de Bom Jesus do Sul, Barracão de Cerqueira. Por que não Porto União na Vitória? Por que não Porto União? E temos um consórcio intermunicipal. Por que não conversarmos? Se temos o governo conosco, por que não conversarmos com o governo do Estado do Paraná? É isso que nós precisamos fazer. Estabelecer parceria, diálogo. Aqui nós já temos um ditador na Venezuela. Nós não queremos outra ditadura em Porto União. Aqui essa é a opinião e pensamento do Juliano. E sim, nós faremos uma administração enxuta, justa, transparente, mas que vocês tenham acesso à população, através de consultas e audiências públicas. Só iremos resolver o problema da saúde de Porto União quando soubermos, de fato, o buraco que existe dentro da saúde de Porto União. Pessoal, a quantidade de exames diárias é preocupante. O problema é que esses exames são solicitados e muitas vezes o paciente está esperando e fica esperando 15, 20, 30, 6 meses e não tem resolução. Termina ainda óbito no domicílio. O pessoal do interior não consegue nem chegar pelo trânsito, pelas estradas que estão bem caóticas ao centro da cidade. E o principal de tudo isso não é só um exame, porque isso nós faremos. Iremos diminuir esse tempo. As consultas com os especialistas, é competência do Estado, mas nós sim teremos condições de estabelecer parceria com consórcios intermunicipais, com os hospitais e com especialistas locais, para darmos o melhor atendimento para vocês. Agora, o pior de tudo isso, pessoal, não é somente o tempo de espera. É fazer com que você saia da sua casa, com que você libere seu filho e aconteça algum acidente, algum sinistro na estrada. Que Deus nos livre que aconteça isso. Com ninguém, nem de Porto União, nem na Vitória, nem na nossa região. Mas nós precisamos abrir o campo visual. Se nós não conversarmos, não estabelecermos parceria, diálogo, volto a repetir, governo federal, Estado e município. Se o governo federal falha, se o Estado falha a competência dele, o município automaticamente, pessoal, nós receberemos ações judiciais para resolvermos as questões de saúde. É muito fácil prometerem para vocês que irão diminuir a fila de espera.
tiveram 8 anos para fazerem isso. Nós não temos resultados concretos em Porto União. É inadmissível que você com seu filho pequeno, às 2 da manhã, uma emergência, tenha que passar pelo pronto atendimento para ser atendido, podendo ir diretamente no Hospital São Brás. Leia a Constituição, leia um pouquinho da lei, o que significa uma emergência. Uma situação emergencial, nenhum hospital pode fechar as portas. Existe uma guia de atendimento emergencial ou de urgência, contemplada pelo SUS. Ah, você está falando isso? Então todo mundo pode ir consultar direto ao Hospital São Brás? Não, em situações emergenciais. É isso que nós queremos. Chega de egos em Porto União, chega de vaidades. Chega de termos uma pessoa que acredita ser um rei e que determina o que deve ser feito ou não no município. Nós queremos uma administração, uma parceria. Juliano e Suelen estarão com vocês, estreitando os laços, para darmos o melhor para vocês. Candidato, notadamente também casos de depressão e similares têm aumentado nesses últimos anos. Em relação à saúde mental, quais são as suas propostas para que a população de Porto União tenha um acompanhamento psicológico digno? É muito bonitinho falarmos de saúde mental se não temos nenhum psiquiatra em Porto União. E não estou criticando os colegas que fazem CAPS. A saúde de Porto União, a questão mental. Porque tem um colega lá pós-graduado em psiquiatria e tem um oncologista clínico atendendo nessa área nesse momento. A lei diz que mudou recentemente, que não necessitamos ter um psiquiatra e sim um médico clínico pode fazer isso. Nós tínhamos um psiquiatra em Porto União, a doutora Luiz, que eu mando um grande abraço, a colega que tenha muito sucesso na sua jornada. O que acontece em Porto União? Todos lembram da depressão, da prevenção do suicídio, no mês de setembro, o famoso Setembro Amarelo. Ontem, por sinal, foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Mas o atendimento para um paciente depressivo é uma equipe multidisciplinar, pessoal. Nós temos em Porto União casos exacerbados de depressão e depressão moderada a severa, com sérios casos de ideações suicidas. Dentro da saúde, os quais o quadro de funcionário da Secretaria de Saúde de Porto União, 290 a 300 funcionários aproximadamente, 60 casos graves que precisam ser acompanhados. E, lamentavelmente, não tem o respaldo da municipalidade. Então, é muito fácil falar, nós conseguimos abrir leitos psiquiátricos. Nós temos um hospital aqui também de referência. Por que não estabelecemos uma parceria? Se temos uma parceria, o Estado me obriga a fazer um convênio em Santa Cecília e Santa Catarina. Mentira. Estivemos há um mês com o Jorginho, com o governador do Estado de Santa Catarina. Conversamos com ele sobre várias questões. Uma delas era sobre isso. Essas parcerias público-privadas. Então, nós teremos recurso para estabelecermos parcerias. O seu filho que está indo para Santa Cecília, está indo para Lages, para Joinville, daremos um outro caminho alternativo. Para a senhora que mora em Porto União, para o senhor que mora aqui e tem o seu filho com problema de depressão, drogas e álcool, possa visitá-lo, possa acompanhá-lo de uma maneira mais humana, em contato com a família. Mas para isso, para atender um caso de depressão, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Temos excelentes psicólogos atuando no município de Porto União, assistentes sociais, temos excelentes pessoas capacitadas para dar esse suporte, e também no CAPES de Porto União, só que lamentavelmente não temos nenhum psiquiatra comandando essa estrutura, que é fundamental. Então, nós precisamos sim conversarmos, e isso vem com a primeira pergunta de encontro, sentarmos com o Hospital São Camilo, com a maternidade, com o regional, e estabelecermos parcerias em distintas áreas, em distintas especialidades. Caso o Estado não nos dê esse suporte que nós precisamos, que sabemos que é a competência do Estado média e alta complexidade. Só termino e finalizo o seguinte, você que está passando uma situação difícil com seu filho, com caso de depressão, saiba o seguinte, pai, a pior dor não é aquela dor, eu sempre digo isso e fiz uma palestra aos professores no CTG no ano passado, não é a dor que machuca, não é a dor que transforma, não é a dor da disciplina a pior de todas.
A pior é a dor da culpa e do arrependimento. Não abandone o seu filho. Não abandone. Ele é seu filho, independente de quaisquer circunstâncias. Eu estive como voluntário na Fundação Irmão, voluntário, ad honorem, trabalhando pacientes em quadros depressivos, viciados, álcool e drogas, dependentes químicos. O que mais me espanta é o sofrimento das famílias. E não é um simples drogado, um simples alcoólatra ou um simples depressivo. É mimimi, é taxado pela sociedade. É uma doença séria, é uma doença grave e precisa ser tratada. E finalizo mandando um grande abraço ao grupo Pró Vida em Porto União, criado aí pelo Coronel Érico, voluntários também, psicólogos voluntários, com atendimento 24 horas por dia. Temos excelentes psiquiatras, psicólogos e uma rede que dará a maior sustentação para vocês. Vocês não estão só. A dor da culpa e do arrependimento não irá bater na cabecinha e no coração da Sueli e do Juliano. Nós não iremos permitir. Muito obrigado, porque é uma oportunidade para todos. Candidato, a educação primária é a base para o futuro melhor. E para essa área, quais são as propostas para melhorar a educação municipal, tanto para os alunos, mas passando também pela valorização dos professores? Se eu não tenho funcionários estimulados, se eu não tenho funcionários valorizados, como é que eu posso dar o melhor? No dia a dia eu digo para meus filhos, digo para minha esposa e digo para as pessoas que são do meu convívio, familiar ou amigos. Deem o teu melhor, mas não é o melhor para competir com os outros. Não é o melhor para você colocar-se no nível superior. É o melhor para você ser o melhor pai de família, o melhor profissional na tua área, o melhor esposo, o melhor ser humano dentro da sociedade, que venha somar. Como é que eu posso exigir dos professores, a quem eu mando um grande beijo a todos os professores e professores de Porto União, eu, filho de professores, defendo essa bandeira, não somente da educação, como as demais, da saúde, infraestrutura, segurança, iremos falar ao longo do tempo. Mas como é que eu posso exigir de um professor, se numa enchente eu recebo uma mensagem no celular, e eu recebi de 12 professores, que estavam sendo controlados o acesso da saída deles por drones. Professores atingidos pela enchente, a prefeitura mandou um comunicado que drones iriam controlar o acesso deles até a escola de referência em questão. Como é que eu posso exigir de um professor, se nós temos um gestor que corta 1/3 das férias de 45 dias, descontando de 30 dias, os quais professores entraram com uma ação coletiva e estão ganhando, e são várias. Como é que eu posso exigir de um professor, se essa classe está sendo oprimida, massacrada dentro do município de Porto União, e com todo respeito, precisamos uma revisão urgente no plano de carreira de vocês? Porque é inadmissível, com todo respeito, Irineópolis, a Matos Costa, que o salário de um professor seja menor que os nossos municípios, cidades vizinhas. Não cabe a mim. Não cabe. Ah, Juliana, você vai deixar um buraco, a Suelen também, dentro da administração? Não. Para isso que nós temos uma empresária, para isso que nós temos uma gestora do nosso lado. Enquanto eu farei a gestão do município, porque quem terá caneta será o Juliano, como a Suelen mesmo falou ontem. Mas nós temos uma estrutura técnica de respaldo por trás que nos dá esse total apoio e liberdade para agirmos. Temos que sentar com os professores, com os servidores. Temos que sentar com todos os servidores públicos. Porque o que está acontecendo em Porto União no âmbito da educação, e não estou criticando a ex-secretária de Educação. Não, eu tenho o maior respeito. Eu respeito as pessoas. Eu respeito as mulheres. Não estou criticando. Estou falando que simplesmente eu não posso dar uma educação com excelência se um professor não é valorizado, se um professor não pode acompanhar um filho, é o direito de uma lei federal que nós temos que cumprir, se um professor é descontado as férias correspondentes, se um professor não tem estrutura. Tem escolas que os professores estão tirando dinheiro do seu bolso para manterem uma estrutura com os alunos. Mas o IDEB de Porto União aumentou. Aumentou sob uma pressão tremenda
sobre essa classe massacrada dentro do município de Porto União. Eu posso provar para vocês, porque a diferença dos outros candidatos, tudo que o Juliano fala, olhando no olho, eu apresento as provas. Eu apresento as provas para vocês. Então podem inventar o que quiserem. Podem criar narrativas, fake news. Quem nos conhece sabe, desde pequenininho nessa cidade. Nós precisamos dar uma educação melhor. Como é que eu posso exigir uma educação melhor? Se tem professoras que têm filhos autistas em casa e se necessita do suporte de uma pai, se necessita de um suporte, de um auxiliar. Se nós temos no município uma estagiária, que o município deixa a estagiária no lugar de uma professora, acreditando que a estagiária tem a competência para resolver a situação com crianças especiais. Nós temos que ver muitas coisas. Nós temos que estimular a educação e a leitura de Porto União. Porque, lamentavelmente, a nossa educação está massacrada, pisoteada e escrachada, desculpa a expressão. Quanto aos alunos, sim, eu sempre digo e faço uma analogia, nós precisamos abrir 3 coisas nessa vida. Abrir livros, leitura, educação, a base de tudo. Abrir a cabeça, o campo visual e abrir guarda-chuva antes que chova. Metaforicamente falando, eu não posso exigir uma educação de qualidade se tem um grupo insatisfeito. Eu com certeza deve ter professora chorando de alegria e de emoção com o que eu estou falando, porque vocês ficaram amordaçadas durante 8 anos. Eu sim sou o representante de vocês. Eu e a Sueli seremos sim as pessoas que irão dar a cara para vocês, como estamos fazendo. Não é fácil. Não, nós sabemos que não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Vocês, professores, não são qualquer uma. Fiquem tranquilos, estamos com vocês. Muito bem, por gentileza, direção técnica, tempo pausado para o nosso candidato. Nós vamos para um rápido intervalo de 4 minutos e nós voltamos já em cadeia com a Rádio Comédia Porto União, com a sequência aqui da sabatina ao candidato Dr. Juliano Hassab. Agora são 7 horas mais 52 minutos, de volta aqui em cadeia com a Rádio Comédia Porto União, com a sabatina aos candidatos à Prefeitura de Porto União. Via sorteio, hoje o nosso sabatinado é o candidato Dr. Juliano Hassab. Por gentileza, produção, contagem liberada do tempo. O nosso próximo tema é candidato. Um dos grandes desafios do Planalto Norte Catarinense é competir com qualidade de renda e geração de empregos com outras regiões do estado. Como pretende atuar para que Porto União possa gerar mais empregos e atrair assim novas empresas? Primeiro é o seguinte, serei breve porque o tempo está escasso, né? Mas acompanhem os próximos programas do Juliano e da Sueli, vocês entenderão um pouquinho mais sobre o nosso plano de governo, que é um plano dinâmico, é um plano sustentável, é um plano facilitado para vocês entenderem e compreenderem da melhor maneira possível. Como é que eu posso atrair mais investimentos se nós temos uma área industrial com um sério problema com déficit energético? Tivemos há menos de um mês com um empresário importante da área industrial, juntamente com o governo do estado, falando sobre isso. Estão prometendo que o problema é com a Copel, que é isso. Não, é um problema com uma subestação da Celesc. Isso depende do governo do estado. E já temos uma proposta e uma alternativa para isso. Deixamos claro, se nós não resolvermos o problema energético na área industrial, nós não iremos atrair mais investimentos. Tem uma empresa turca fazendo uma parceria aqui, investindo em Porto União, não iniciou seus trabalhos justamente por causa desse problema energético. Essa é uma questão. Segundo, a área industrial não temos mais espaço. Nós precisamos expandir nossa área industrial para atrairmos mais investimentos, para darmos condições para os novos empresários confiarem em Porto União, confiarem no Juliano e na Sueli. E é muito mais fácil nós temos uma empresária, uma administradora e um gestor, um médico, trabalhando em conjunto com todas as esferas, em todas as esferas, federal e estadual e no âmbito municipal, como nós falamos também a nível de saúde. Então, nós temos que pensar primeiro em resolver o problema de casa. E aí apresentarmos uma nova estrutura para atrairmos novos investimentos, porque com certeza iremos gerar mais emprego, aumentando a renda e o dinheiro que circule na nossa querida e amada Porto União. Candidato, se eleito for, como pretende montar o seu governo? Quantas secretarias pensas em ter?
Outro detalhe, haverá enxugamento da máquina pública, em especial com os cargos sem concurso público, que a gente conhece aí como cabides de emprego? Os cabides de empregos que você bem falou são cargos comissionados. Cargos comissionados são cargos de confiança. Então, o que acontece? Hoje em dia, em Porto União, estão deixando funcionários de carreira, funcionários efetivos, de lado. De lado como? De lado com as comissões avaliadoras. Vou dar um exemplo. Enxugar as secretarias. Nós temos 5 secretarias. Claro, tem uma pasta que o mesmo gestor, o mesmo administrador, o mesmo chefe técnico da pasta assume. Administração e esporte. Eu brinquei ontem com a Sueli na TV 1000. Como é que pode assumir uma pasta de esporte se nem jogar bolinha de gude sabe? Como é que eu posso colocar uma pessoa que não é técnica, capacitada? O que incentivou? O que fez de útil e de agradável em 8 anos que fizeram para o esporte de Porto União? Está sucateado. Nós temos um módulo que não temos competição nacional porque não tem estrutura. Está sendo demarcado o campo com cal. Mas isso não é pergunta. Nós entraremos nesse assunto lá na frente. Nós sim colocaremos pessoas técnicas. Deixarmos bem claro uma coisa. Não temos nome para nenhuma secretaria. Vai ser o fulano, vai ser o Joãozinho 30, vai ser a Suzana Jimenez. Não. Nós não temos nenhum nome para nenhuma secretaria dentro do município de Porto União. Porque não trabalhamos com acertinho político. Porque somos o único partido da coligação concorrendo essa eleição de 2024, o único de direita. E não estou polarizando a esquerda com a direita. Mas nós temos um partido de esquerda concorrendo e temos um partido que se diz misto, o qual tem uma coligação com um partido de esquerda e que se autodenomina de direita. Não existe isso. Isso aqui é bíblico, pessoal. Ou me dá quente ou você me dá frio. Me dá morno, eu vomito. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Nem faltando respeito. Nós iremos sim enxugar, mas temos que saber a estrutura. Tem um gestor, um técnico, alguém que assumiu, ex-funcionário, essa secretaria e participa de 10 comissões avaliadoras. E daí, tirando férias acumuladas, com mais esses dinheiros das comissões avaliadoras, que se eu não me engano é 10%, recebem salários estratosféricos, R$46 mil, em alguns determinados momentos, né? Isso eu provo. Tudo que eu falo eu provo. Então não me venham aqui com mimimi, atacar, fake news, narrativa, que nós iremos provar. Não temos nenhum nome para nenhuma secretaria. Nós não temos. Porque nós não trabalhamos com balcão de negócio. A Prefeitura de Porto União não é uma bodega. Não é uma mercearia de esquina que eu vou lá e peço 2 quartos de pão, eu peço uma cerveja e negocio. E o Juliano e a Sueli não trabalham assim. Como o Juliano e a Sueli não compram votos. Como o Juliano e a Sueli não pagam xichada. Como o Juliano e a Sueli não pagam cestas básicas. Porque nós não queremos esse tipo de política em Porto União. Isso é politicagem. Porque se você se comprometer e trocar a sua honra, o seu caráter, a sua dignidade, não venha reclamar nos próximos 4 anos. Não venha. Teremos pessoas técnicas. Teremos sim cargo comissionado? Sim, teremos. Mas teremos pessoas técnicas. Não iremos extrapolar com cargos comissionados. Eu mostrei na Verde Vale, na sabatina que tive, uma ação inconstitucional, o qual extrapolar o número de cargos comissionados. Não me venham dizer que nós temos uma administração enxuta, porque a realidade é outra. Vocês não conhecem a estrutura, então nós iremos mostrar. Eu não tenho pelo na língua. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu não devo nada para ninguém do sistema, para ninguém. Então não adianta vocês quererem inventar narrativas com a Sueli, narrativas contra o Juliano. As pessoas nos conhecem, olho no olho. Não venham fazer um teatrinho de bom moço, porque agora é fácil. É fácil vocês falarem que terão uma secretaria enxuta, com 5 cargos. Sejam capacitados, competentes. O esporte de Porto União, quem estava gerindo, não os funcionários do DME, hein? Deixarmos claro, é quem comanda. Desastre total. Um desastre total. Cultura, desastre total. Educação, saúde, eu provo para vocês. Mas o tempo está escasso aqui, está complicado o meu tempo aí. E aproveite e se hidratem, viu? Candidato,
Quais são os seus projetos aí para o interior de Porto União, tanto em infraestrutura e quanto em apoio ao agricultor? Como é que eu posso falar em apoiar o agricultor se nossas estradas estão péssimas? Tem um vereador que estava arrotando aí que não existe ponte de madeira no interior de Porto União. Vereador, eu não vou citar seu nome. Você sabe. O senhor que utiliza a política como profissão, que está há 500 anos aí, não fez nada de útil, de bom e de agradável para o município. O senhor sabe. Venha comigo. Eu convido o senhor para fazer uma recorrida, um city tour pelas acessos vicinais, pelas estradas do interior de Porto União. Nós estivemos ontem. E com 2 pessoas de respaldo, pessoas idôneas, probas, pessoas transparentes. A quem eu mando um abraço. Seu Érico Rosencheck, atual vice-prefeito, e Renato Stasiak. E toda a nossa comitiva. Começamos um bom princípio, um grande abraço à localidade, ao Nivaldo, a todos os amigos. Passamos por Santa Maria, um abraço para o seu Luiz ontem, amigo de longa data, e finalizamos na Galícia, lá com o seu Lauro Pianoski. Então, nós andamos muito pelo interior. Como é que eu posso exigir do interior se nós temos pontes de madeira que poderíamos concretar? Se nós temos buracos, temos uma serra que poderia ser concretada. Ah, mas depende de licença ambiental. Bingo! A pergunta do milhão. O governo do estado com quem está? O governo do estado apoia qual coligação? O governo do estado é qual partido? 22. 2 patinhos na lagoa. Para vocês que gostam de bingo não esquecerem. Eu não posso falar do interior se eu não tenho, na época do Renato, distribuição de 10 toneladas de calcário aos pequenos produtores anual. Isso é viável, nós contemplamos no nosso projeto, gratuitamente. Como é que eu posso falar do interior se os jovens estão indo embora? Se estão exigindo turno integral? Se não temos um colégio agrícola? Se nós não temos no interior uma estrutura para eles? É muito bonitinho cada 4 anos. E vocês que estão indo pelo interior desconstruindo a nossa imagem, meu querido, quanto mais batem no Juliano, eu fico mais feliz. Continuem batendo, continuem inventando. Um compadre meu me ligou, um afiliado que eu atendi no SUS de Porto União. Doutor, passaram por aqui desconstruindo a tua imagem. Eu falei, meus queridos, as pessoas dão o que tem de melhor ou de pior. Então, o Juliano e a Suelen, a nossa natureza é ajudar. A de alguns é atacar, lamentavelmente. E lá na frente veremos. Lá na frente nós veremos. O produtor rural sabe o que está passando. Olha a valeta na lança que tem lá. Faz anos que estão reclamando quando chove. Olha a balsa entre a ponte Irineópolis e Santa Cruz. Depende de quem? Do Estado. O Estado está com quem? Qual que é a única coligação que o governo do Estado aprova e respalda? Ah, mas se perdermos, o governo irá apoiar os outros também? Sim. Mas não terão o respaldo de 25 deputados estaduais, 10 federais, 3 senadores e mais o governo do Estado. Continue atacando. Mas eu adoro. Que projetos tens para a mobilidade urbana, pensando desde o pedestre até os caminhões que passam por aqui? Como é que eu posso falar em... Muitos falam assim, eu vou iniciar o projeto da 280 com 153. Que bonitinho, daí eu mato o centro da cidade. Daí o Juliano, daí vão falar assim, nossa, você trouxe uma administradora, mas é uma incompetente, porque ela não fez um projeto decente. Não, o Juliano e a Suelen já conversaram sobre isso. Nós temos a primeira vez, depois do saudoso Puzina, que a doutora Salime fará, foi a primeira vice-prefeita mulher de Porto União. Vocês têm a oportunidade de eleger uma pessoa competente, uma empresária de sucesso, uma gestora. Nós não podemos falar, seria muito leviano, irresponsável e negligente da minha parte, falarmos de um entroncamento, um acesso da 280 para 153. Eu mato o centro da cidade, os hotéis, o turismo, o comércio da van. Nós matamos. Nós temos que retirarmos os caminhões do centro. O acesso será para eles. Nós temos que fazer o que falamos com o governo do estado, criarmos uma ponte da área industrial ao São Cristóvão, ou lá na frente, que daí envolve nível federal e estadual, e municípios da Vitória e Porto União,
Ou nós precisamos garantir a estrutura da 280 para 153 e o turismo de Porto União e os argentinos que vêm, os turistas do Mercosul que passam aqui, que param, que utilizam o seu pequeno comércio, a sua pequena bodeguinha, a sua pequena mercearia. Eu já vi até gringo jogando na loteria ali na esquina, carros paraguaios parando ali no São Pedro, mas daí termina tudo isso. Então, assim, pessoal, temos uma estrada, temos o governo, iremos garantir, sim, do Guaraú até a área industrial, o asfalto. O asfalto até o aeroporto, que está legalizado, isso é um compromisso do Estado, do governador. E depende de quem? Eu não escutei. É do governo, pessoal. É do governo. Tá faltando um minuto, eu não posso me estender mais. Candidato, tem um minuto, tem aí para a última pergunta antes do tempo livre. Quais são as suas propostas para o lazer do munícipe? Pensando em áreas de cultura, entretenimento, turismo. Um minuto. Estivemos com a Suelen no famoso balneário. Eu cresci naquele balneário, brincando. A Suelen também. Está sucateado. Nossa, é uma pena o que está acontecendo no nosso município na área de lazer, cultura, esportes. Temos um baita do Rio Iguaçu e não aproveitamos para competições ou náuticas. Nós temos uma estrutura fantástica. O turismo rural, o trem das etnias, Engenheiro Melo, que está abandonado. Nós temos uma estrutura, o tempo eu tenho 1 minuto, mas eu quero que vocês acompanhem o nosso programa. Leiam, mandem mensagem. O meu telefone, a torcida do Flamengo tem. Mandem mensagem no privado, não tem problema. Iremos conversar com vocês. Esse estreitamento vocês terão. Não teremos uma distância. Queremos uma oportunidade para todos. Excelente, candidato. Bom, a gente encerra aqui os 40 minutos, né, do tempo regulamentar, mas para suas considerações finais vamos dar aqui 1 minuto, né, para que possa aí, enfim, deixar suas considerações finais aos munícipes de Porto União e desejar o nosso agradecimento, né, por ter aceito o convite das nossas emissoras e participar dessa sabatina. 1 minuto, candidato. Eu vou fazer um desafio a todos os candidatos de Porto União e Nova Vitória. Olha só, pegue a visão e pegue esse desafio. Em vez de vocês começarem a criarem narrativas, a desconstruírem a imagem nas Gêmeas do Iguaçu do candidato A ou B, apresentem propostas. Eu convido vocês de Porto União, candidatos, vamos debater, olho no olho. Vamos saber quem que está falando a verdade. Vamos apresentar as provas. E não adianta vocês criarem narrativas. Não adianta. O nosso governo irá começar no dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro com uma equipe de transição. Porque eu quero ver se realmente esse gestor que atualmente está comprometido com você, munícipe. Cidadão de Porto União, amigo de Porto União. Porque se chegarmos no 31 de dezembro de 2024 e os contratos, saúde, transporte, educação, serviços básicos, não tiverem um aditivo, daí nós saberemos se temos um comprometimento ou não. E para que vocês fiquem mais leve, olha só que sorriso bonito da Suélia e do Juliano. 2 patinhos na lagoa, vote 22. Forte abraço, pessoal. Acompanhem, hein? Se lembra o que eu falei. Obrigado, candidato doutor Juliano Hassan, participando aqui da nossa sabatina.